A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos estudos bíblicos da nossa escola dominical, referentes a domingo 29 de outubro de 2023. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Missão da Igreja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima, os sinais estão apostos e cabe à Igreja pregar com urgência este Evangelho para que alcancemos, antes da vinda de Jesus, o maior número de pessoas para o reino de Deus. A lição de hoje, a lição de número 5, fala sobre uma perspectiva pentecostal de missões. E o texto áureo está lá em Atos dos Apóstolos 1:8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma verdade prática neste texto. O Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Você já é batizado no Espírito Santo? Você já fala novas línguas no Senhor? Isso é importante para receber essa virtude do Espírito Santo, esse poder da graça que vem para o testemunho do Evangelho de nosso Senhor. A nossa leitura bíblica está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então Pedro, no dia de Pentecostes, onde estava reunido no cenáculo mais de 500 irmãos, que foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, a evidência do derramamento do Espírito Santo, aquilo causou um reboliço. As pessoas que estavam de fora começaram a estranhar, pensando que aqueles irmãos estavam embriagados. E Pedro explica: não, eles não estão embriagados. Isso foi profetizado por Joel. É o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Até hoje, o batismo no Espírito Santo, o falar em novas línguas, esse revestimento de poder que nos
foi dado pelo Espírito Santo para a evangelização dos povos é contestado por muitas igrejas evangélicas. Nós vamos ver isso adiante. Mas antes vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre nossa meditação nesta oportunidade. Orar também por você, pela sua família, para que vocês sejam abençoados e que haja um derramar do Espírito Santo no lar de vocês. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós que cremos, Senhor, na palavra dos Teus apóstolos, Senhor, que nos trouxeram instruções acerca desta gloriosa missão que é levar a Tua palavra para todos os povos, revestidos de poder, como nos recomendou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa o lar dos Teus servos, Senhor, a família dos Teus servos. Batiza os Teus servos com o Espírito Santo, reveste os Teus servos de poder, Senhor. Dá ousadia, Senhor, aos Teus servos para pregar o Teu Evangelho nesses últimos dias, Senhor, que se aproximam, Senhor, a vinda do Teu Filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus disse lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma garantia no evangelismo é que Jesus está conosco todos os dias. E nós estamos falando nesta lição de hoje sobre o tema de uma perspectiva pentecostal de missões. Missões pentecostais. E o pentecostalismo, ele é colocado em xeque até os dias de hoje. Nós precisamos entender que os evangelhos nós podemos, de uma maneira simples, dividir em dois aspectos. O aspecto sobrenatural e os aspectos morais. Os aspectos morais, eles são baseados na lei que o Senhor deu a Moisés. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, e assim por diante. Código de ética, de princípios rigorosos, toda a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo como o Novo Testamento, principalmente nas epístolas, nos dá orientação como ter uma vida sadia moralmente, que é um dos grandes males da sociedade que nós vivemos hoje. A sociedade tem virado as costas para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando vira as costas para Cristo, vira também as costas para os aspectos morais. Por 2000 anos, o crescimento da igreja, os aspectos morais que a igreja trouxe através dos ensinos da Escritura Sagrada, deram uma estrutura firme para os povos, para as nações criarem as suas leis e viverem de acordo com esses princípios. Hoje, tudo isso está sendo derrubado, os alicerces dos aspectos morais do cristianismo está sendo derrubado, e nós estamos vendo a consequência na nossa sociedade, com tantas coisas
que deixam os nossos olhos perplexos. Muitos de nós nunca imaginaríamos ver o que estamos vendo hoje em termos de devassidão moral. Mas a igreja não é só esse aspecto moral, a igreja tem um aspecto sobrenatural. Jesus, nesses 3 anos que ele pregou o evangelho ali nas terras de Israel, ele realizou milagres, curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, obra sobrenatural, mostrando que a obra é de Deus e não do homem. E esses aspectos sobrenaturais foram passados para a igreja, para os apóstolos, que também punham as mãos sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, que expulsavam demônios e os demônios eram expulsos. Como até mortos ressuscitavam, como o caso de Tábita, que Pedro orou e ela ressuscitou. Então nós vemos o mesmo poder que Jesus tinha, esse poder foi passado para os apóstolos, para que as pessoas, ao aceitarem Jesus como Salvador, percebessem que é uma obra dos céus, e não só os aspectos morais, embora importante. Isso tem se tornado uma diferença muito grande nesse século XXI entre as igrejas tradicionais. Quando eu digo as igrejas tradicionais, eu digo, por exemplo, a igreja batista, a presbiteriana, a metodista. E é uma diferença com as igrejas pentecostais, por exemplo, a Assembleia de Deus, Deus é amor, que, embora as igrejas tradicionais, conservadoras, procurem manter os aspectos morais do cristianismo, essas igrejas têm recusado o poder de Deus e as manifestações do Espírito Santo de Deus, e o falar em línguas, o revestimento de poder, as conhecidas experiências pentecostais, como profetizar, elas são recusadas por essas igrejas mais tradicionais. E elas acham que nós estamos, vamos dizer assim, como diziam os antigos, embriagados, não é? As igrejas pentecostais, segundo eles, não são igrejas sérias, não são salvas. Isso é uma acusação muito cruel e sem conteúdo bíblico. Os tradicionais que se arrogam se basearem nas escrituras sagradas, relegam de uma forma grosseira os dons espirituais, dizendo que foi só para aqueles tempos, só para aqueles tempos, só porque eles querem. E não é isso que a palavra de Deus fala. Então, você que congrega numa igreja tradicional, que não crê nos dons espirituais, pode ficar certo. Os aspectos morais dessa igreja são muito bons, mas a doutrina está em desacordo com a palavra de Deus. Aqueles que se dizem tão firmados nas Escrituras não a seguem fielmente. E de uma cegueira assim tão grande,
condenam os pentecostais. Evidentemente que aí eles usam exemplos de muitas criancices que nós vemos no meio dos pentecostais, muitos abusos, muitas mentiras que existem, igrejas que são levadas pelo inimigo para destruírem a graça de Deus e os aspectos sobrenaturais verdadeiros da Igreja de Cristo. Então, nós sabemos que existem muitas coisas que não são sérias, mas a igreja séria, ela aceita tantos os aspectos morais colocados pelos apóstolos, como também os dons sobrenaturais colocados por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitido pelos apóstolos à igreja. Então nós somos pentecostais, crentes que creem que a experiência no dia de Pentecostes são também para o dia de hoje. Por isso o nome Igrejas Pentecostais, porque as igrejas pentecostais, como a Igreja Vida Frutífera, crê nessa experiência do dia do Pentecostes, não só para aquele tempo, mas para os tempos de hoje. E isso é importantíssimo para a obra missionária. Se nós estudarmos a Escritura Sagrada, os irmãos vão ver que antes do Pentecostes, os discípulos estavam medrosos. Os 12 apóstolos se esconderam num cenáculo, numa sala, numa casa, com medo, porque Jesus tinha sido morto e eles também achavam que seriam mortos e se esconderam, não tinham ousadia. E quando Jesus visita-os e depois os manda a se recolherem e esperarem que do alto fossem revestidos de poder, eles, depois de revestidos de poder, começam uma obra missionária ousada. Eles saem por todo o mundo. Nós vemos pessoas como o apóstolo Pedro levando o evangelho para Cornélio, nós vemos Filipe, o evangelista, levando o evangelho para os samaritanos, que seria como levar o evangelho hoje lá para a faixa de Gaza, para os palestinos. Nós vemos depois Deus chamando o apóstolo Paulo, revestindo de poder, trazendo profecias sobre como seria a vida dele, qual seria a missão que ele teria de levar o evangelho até os reis da terra, como acabou acontecendo, ele tendo seus últimos dias lá em Roma, diante do imperador romano, testemunhando do evangelho. Então, antes medrosos, depois eles ficaram ousados. Lá em Atos 19:10, só para exemplificar, diz assim: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia, todos os que habitavam na Ásia, volto a repetir, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então nós vemos o evangelho crescendo de forma sobrenatural. Os apóstolos, os discípulos iam se espalhando. Nós vimos na aula passada como terminou a vida dos 11 apóstolos, muitos deles morrendo, levando o evangelho para a Europa, para a Ásia, para a África, para o Oriente. O evangelho se difundindo. A obra cresceu e se estabeleceu até os nossos dias. Século XIX para o século XX teve uma explosão pentecostal. E o evangelho veio através
de pastores norte-americanos aqui para o Brasil. Daniel Berg, Gunnar Wingre trouxeram o evangelho pentecostal para as terras brasileiras, começando do Pará, se espalhando por toda a nação brasileira. Hoje somos milhões e milhões de pentecostais. Eu, só para exemplificar, vou trazer um exemplo de um evangelista pentecostal, o pastor David Winkers. Ele nasceu em 1971 e morreu em 2011, com 80 anos de idade, num desastre de automóvel. Mas ele foi um pastor, autor e missionário pentecostal. Sua vida e ministério são notáveis. Na sua juventude, nascendo lá em Indiana, no ano de 31, ele cresceu em ambiente cristão e experimentou uma conversão pessoal na adolescência. E aí ele tem um chamado de Deus. Deus fala com ele, pentecostal. É Deus falando, orientando, fala, olha, vai para Nova York. Ele se mudou, obedecendo a chamada divina, para Nova York. E ali ele fundou a Teen Challenge, uma igreja para jovens, um programa de recuperação para jovens viciados em droga. Só uma obra do Espírito Santo, irmãos, quem já lidou com viciado sabe, só o Espírito Santo pode tirar a pessoa do vício. Há vários programas de recuperação, são excelentes, são coisas feitas por profissionais altamente gabaritados, que procuram trazer psicologia, remédios, cuidados, atendimento social, mas a experiência deles é muito amarga, porque eles conseguem uma recuperação provisória. O viciado sai 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano das drogas, mas depois volta, tem uma recaída, porque as drogas estão lá dentro dele, mas quando Jesus entra, as drogas saem de dentro do viciado e o viciado se transforma. Eu vi isso com meus olhos, meus irmãos, eu vi viciados em drogas sendo libertos pelo Espírito Santo de Deus. Nunca mais nós ainda encontramos irmãos que há 30, 40 anos foram viciados e hoje permanecem firmes em nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao poder de Deus, receberam o Evangelho de forma sobrenatural, com o poder pentecostal, com imposição de mãos, com oração de libertação por essas almas. E eles continuam testemunhando de Jesus e ganhando almas para Jesus. E essa foi a obra do David Winkes, o pastor David Winkes. Ele é conhecido como escritor também, A Cruz e o Punhal, que descreve as suas experiências em Nova York com um famoso, se tornou famoso, o Nick Cruz, um viciado em droga, chefe de gangue, que tem uma conversão sobrenatural e é liberto das drogas e do crime para também se tornar um pastor e pregador do Evangelho. Além desse trabalho, no Teen Challenge, o Winkers fundou uma igreja em Times Square, que é Times Square São Paulo seria a Rua Augusta, no Rio de Janeiro a Cinelândia, os lugares piores onde se reúnem as prostitutas, os drogados, os intelectuais, liberais, que podem tudo. Ele foi montar uma igreja lá por orientação do Espírito Santo. Por isso a importância da experiência pentecostal. Ele foi montar uma igreja no meio, na boca do demônio. E lá ele obteve
Vitória teve um ministério mundial, viajou extensivamente pregando e realizando trabalhos missionários em diferentes partes do mundo. Eu creio que isso pode ser para você também. E Deus chama pessoas de forma sobrenatural. O menino simples, de repente, ele é revestido de poder pelo Espírito Santo de Deus, ele busca a Deus em oração constantemente e Deus começa a orientá-lo e ele faz uma grande obra para o Senhor. Essa experiência pentecostal tem levado o Evangelho para todo mundo. E eu só trouxe esse exemplo do nosso irmão, pastor David Wilkerson, mas poderíamos ficar horas aqui falando sobre diversos pregadores e evangelistas pentecostais que, desde a igreja primitiva, desde os apóstolos, orando pelos enfermos, os enfermos sendo curados, aleijados andando, mortos sendo ressuscitados, demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas das drogas, dos vícios, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa pôr esse fogo pentecostal no teu coração e você também possa buscar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força, para levar esse evangelho da graça àqueles que necessitam urgentemente da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de glória e que você possa ganhar muitas almas para nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe.